Diga glória a Jesus. Jesus está aqui. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 18. Engrandecido seja Deus. Marcos 12:30 diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Durante o louvor, nós louvamos a Deus com a nossa alma, com a nossa alegria. Quando o Senhor opera, nós subimos espiritualmente e louvamos a Deus em espírito. E na hora da pregação é o momento de ouvirmos a palavra de Deus para ela entrar na nossa mente, no nosso entendimento. É necessário conhecer a Escritura Santa. A fé bíblica jamais é ignorante. Fala assim, a fé não é ignorante. Paulo dizia assim: eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso. 2 Timóteo 1:12. Nós temos que conhecer o nosso Deus, saber em quem cremos. Diga glória a Jesus. Gênesis 18, vamos ler a palavra de Deus. Acompanhe a leitura, acompanhe atentamente. Depois apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, estando Abraão assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco d'água, lavai os vossos pés, recostai-vos debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: assim faze como tens dito. Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda, Sara, esposa de Abraão, e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Abraão morava no deserto, carvalhais de Mamre. Ele era peregrino, não morava em cidade nenhuma, ele vivia nos oásis, no meio do deserto, e aqui era um lugar onde havia carvalhos, árvores muito grandes. Sua esposa Sara, eles moravam em tendas. As tendas orientais eram divididas em 2 partes, a parte interior e a parte exterior, como se fosse uma sala de visitas, que era chamado de a porta da tenda onde Abraão estava, quando daí chegaram esses 3 visitantes celestiais. Aqui 3 medidas de flor de farinha, é uma quantidade bem razoável, bem grande, de pães, segundo a medida antiga no Oriente. Versículo 7. Correu Abraão às vacas, tomou uma vitela tenra e boa, deu-a ao moço que se apressou em prepará-la. Tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E Abraão disse: ei-la, aí está na tenda. Irmãos, aqui depois vamos descobrir no texto que esses visitantes eram visitantes celestiais. Nessa altura dos acontecimentos, Abraão tinha 99 anos de idade e Sara estava com 89. Diga glória a Deus. Versículo 10. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida. Expressão proverbial no hebraico que significa no espaço de 1 ano. Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu-o Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Pergunta para o irmão assim: haveria? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho.
E Sara negou, dizendo: não me ri, porque ela temeu. Mas lhe disse o Senhor: não diga isto, porque te riste. Levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Qual versículo? E disse o Senhor. Aqui o texto mostra claramente que um dos visitantes celestiais era o próprio Deus. Ocorria no Velho Testamento, de vez por outra, o Senhor se manifestar em forma física, como se fosse uma pessoa, como se fosse um homem, e ir à casa de alguém. E isso, teologicamente, é chamado de uma teofania. Só que Hebreus 13:2 diz que isso ainda é possível até hoje. Nós ainda podemos receber visitantes celestiais. Por quê? Porque o nosso Deus é vivo. Diga glória a Jesus. Jesus está vivo, ressuscitou e faz tempo. E o Senhor pode nos visitar. O Senhor pode se manifestar. Deus é Espírito, diz João 4:24. Ora, ao único Deus eterno, invisível e imortal, diz 1 Timóteo 1:17. Mas às vezes Deus se manifesta de forma visível e corpórea para algum fim proveitoso. Versículo 17, disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo esse clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. O texto dá a entender que era o próprio Deus, um dos visitantes, e os outros dois eram dois anjos. Se é bem que há quem entenda que era uma manifestação visível da trindade do nosso Deus: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui Deus diz que havia descido para ir à cidade de Sodoma para ver se era verdade a fama que tinha chegado nos céus acerca da cidade. Irmãos, a palavra de Deus é escrita de forma antropomórfica, quer dizer, Deus às vezes fala como se tivesse sentimentos humanos, como se tivesse um corpo humano, para ser possível de entendermos, porque são coisas celestiais. Deus sabe de todas as coisas. Deus não precisava descer do céu para saber o que estava acontecendo em Sodoma, porque Deus sabe de tudo, até o que você está pensando agora. Fala assim, agora. Aproveita e vê se o irmão está prestando atenção assim. Diga glória a Jesus. Mas irmãos, quando diz a palavra que Deus estava descendo para ir a Sodoma, isto significa, humanamente falando, o seguinte: a fama da cidade de Sodoma, os pecados haviam subido até os céus. Deus estava disposto a descer em uma forma, em uma manifestação naquela cidade, para uma oportunidade. Irmãos, porque quando Deus se manifesta de alguma maneira, as pessoas se revelam, as pessoas se manifestam. É impossível esconder-se na presença do Deus vivo, porque o Salmo 139 diz assim: se eu disser as trevas me encobrirão, eis que para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Diga glória a Jesus. Isaías 25:8, naquele dia o Senhor tirará a máscara de todos os rostos com as quais os povos andam se escondendo. Irmãos, quando Deus se manifesta, tudo se desnuda perante a sua face. Salmo 29, ele faz parir as cervas, ele desnuda as brenhas. Diga glória a Jesus. Hebreus 4:13, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem nós vamos tratar. Deus sabe de tudo, mas Deus queria se manifestar naquela cidade para uma oportunidade. E infelizmente a cidade de Sodoma portou-se de forma horrível, porque os anjos foram em forma corpórea humana, e os varões daquela cidade que tinham o problema horrível da homossexualidade hoje tão em voga, mas pela palavra de Deus eternamente condenada. Deus condena a prática
o pecador tem salvação em Cristo Jesus. Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. Diga glória a Jesus. Agora, a prática em si, o pecado em si é absolutamente condenado diante do Senhor. Então o Senhor ia ali para uma oportunidade. Continuando. 2 foram, o Senhor ficou com Abraão. Versículo 23. Chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Irmãos, Abraão estava bem ousado perante o Senhor. Hebreus 4,15 diz: entremos com ousadia no trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e socorro para a ocasião oportuna. Abraão tinha a ousadia da fé. Nós não somos perfeitos de forma alguma. Romanos 3,10, não há um justo, nenhum sequer, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há sequer um, a garganta deles é um sepulcro aberto, peçonha de áspides debaixo de sua língua, e não conheceram da paz, e em seus caminhos a destruição e miséria. Diga glória a Jesus. Até que chega Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Justificados pela fé temos paz com Deus. Romanos 5,1. Deus se agrada de fé. Hebreus 11,6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Abraão tinha ousadia para chegar diante de Deus pela fé. Por isso que ele foi chamado de o pai da fé. Ele chegou em tom ousado: destruirás também o justo com o ímpio. Do que Abraão falava? Abraão ouviu a conversa dos 3 seres angelicais, um dos quais o próprio Deus. Ouviu Deus dizer que iria destruir Sodoma. Abraão tinha um sobrinho que morava em Sodoma, Ló. Mas Abraão não estava fazendo uma intercessão egoísta, pensando em si. Ele estava falando em termos genéricos. Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também, e não poupará o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja. Ímpio significa aquele que não tem dedicação alguma a Deus. Ímpio é o contrário de pio, e pio quer dizer dedicado, devotado a Deus. Longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Pergunta, irmão, assim, não faria justiça? Deus não é justo? Não faria justiça o Deus de toda a terra? Versículo 26. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. Diga glória a Deus. Mas Abraão não se conformou. Por que será? Abraão pensou: 50, Jesus amado. Diga glória a Deus. Versículo 27. Respondeu Abraão dizendo: eis que agora eu me atrevi a falar ao Senhor, ainda que eu sou pó e cinza. E fala para assim: eu também. Se porventura faltarem de 50 justos 5, irmãos, por isso que Abraão é o pai dos judeus. Diga glória a Jesus. Destruirás por aqueles 5. Ele inverteu a ordem. Ele não estava falando de 45, ele fez 50 menos 5, mas só por causa de 5. Destruirás por aqueles 5 toda a cidade? Daí Deus disse de forma clara: não a destruirei se eu achar ali 45. Abraão não se conformou. Continuou ainda a falar-lhe e disse: e se porventura se acharem ali 40? O Senhor disse: não o farei por amor dos 40. Disse: mas ora não se ire o Senhor se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30? E disse: não o farei por amor dos 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. E se porventura achar ali 20? E disse: não destruirei por amor dos 20. E disse: mas ora não se ire o Senhor, que só mais esta vez.
eu falo. Se porventura acharem ali 10, e disse o Senhor: não destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar com Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, o Senhor quer falar conosco aqui. Repita comigo: Abraão é chamado na Bíblia de o amigo de Deus. O amigo de Deus. 2 Crônicas 20, Tiago capítulo 2, Isaías capítulo 41, são 3 textos que chamam Abraão de o amigo de Deus. Mas pode algum homem ter amizade com Deus? A fé nos aproxima do Senhor e Deus se agrada de fé. Irmãos, nosso Deus é eterno, Ele possui toda a terra. Isaías 40 diz assim: Ele que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para Ele como gafanhotos. Ele considera as nações como a gota que cai do balde, como o pó miúdo das balanças. Ele lança as ilhas por aí como a coisas pequeniníssimas. Diga glória a Jesus. Aquelas perguntas retóricas de Deus a Jó. Jó 38, quem mediu o céu aos palmos? Quem recolheu os ventos em seus punhos? Quem colocou o limite para as ondas, para que daí não traspassassem? Irmãos, a grandeza do nosso Deus é inescrutável. Salmo 147 diz que Ele conhece todas as estrelas e a todas chama pelos nomes. Deus sabe de todas as coisas, Deus é infinito, mas Ele quer ter amizade. Irmãos, a palavra de Deus diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O que em nós é a imagem e semelhança de Deus? A nossa liberdade, a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de adoração, a nossa capacidade de escolha. Diga glória a Jesus. Irmãos, o que diferencia o homem dos animais é que nós temos condições de progredir, de prosperar. Galinha vai ser sempre galinha. Cachorro também, diga glória a Jesus. Você nunca vai ver um cachorro na universidade. Vai assim, viu? Não vai progredir jamais. Isso o Senhor permitiu só a nós. Só que tem gente que não progride, só regride. Fala assim, misericórdia. Está pior que galinha. Diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor nos deu liberdade, liberdade de escolher, liberdade de buscar a Deus. Se tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque como disse um próprio poeta seu, nele vivemos, nos movemos e existimos. Diz em Atos capítulo 17, discurso de Paulo no Areópago. Irmãos, o Senhor quer que nós venhamos a buscá-lo, o Senhor quer que nós venhamos a conhecê-lo. Abraão era amigo de Deus. Deus foi fazer uma visita na casa de Abraão. Fala assim, Deus quer ter amizade com você. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente que ainda não consegue se desvencilhar daqueles conceitos da Idade Média, quando se faziam aquelas catedrais imensas, monstruosas, altíssimas, em que a pessoa entrava e se sentia minúscula, e aquilo era feito propositalmente para a pessoa assim, se sentir um zero, e sentir-se assim completamente distante de Deus, aquelas liturgias religiosas vazias. Irmãos, mas isso não é bíblico. Deus quer ter comunhão conosco. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, com ele entrarei e cearei ele comigo. Diga glória a Jesus. Deus quer ter comunhão conosco. Deus é vivo, Deus fala, Deus se manifesta. Irmãos, a palavra de Deus insiste muitas vezes entre a absoluta diferença entre o nosso Deus e os ídolos. O salmo que mais salienta isso é o Salmo 115. Irmãos, os ídolos não falam, não se movem, são estátuas. O nosso Deus é vivo e verdadeiro, Ele ouve, Ele vê todas as coisas, Ele está aqui. Perto está o Senhor dos que invocam, sim, dos que invocam em verdade, diz o Salmo 145. Diga glória a Jesus. Irmão, João 14:23, Jesus disse assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Ainda hoje o Senhor quer se manifestar. Quando Jesus falou com Ananias ali na cidade de Damasco, Ele disse para Ananias orar por Paulo, e disse pelas muitas coisas pelas quais o Senhor haveria de aparecer ainda a Paulo.
Irmãos, o Senhor quer se manifestar a nós. Deus é vivo. Diga glória a Jesus. Deus é vivo. Deus fala. Fala assim, Deus fala. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, eu vi um dia um filme evangélico que chama, acho que O Julgamento. É um filme que fala assim sobre a grande tribulação, já o reinado do anticristo. Estavam fazendo ali um julgamento de uma mulher cristã. E é um filme assim, bastante apelativo. Então eles chamaram como testemunha para depor o Senhor Jesus Cristo. Mas ele não apareceu para depor. Deus é Espírito. Daí eles dizem assim, está vendo? Olha que Deus é esse que ele nem vem aqui para prestar depoimento. Como se Jesus precisasse se defender. Fala para si, misericórdia. E daí numa parte do filme, a promotora pergunta para a cristã assim, você já ouviu Deus? Você já viu Deus? E a moça disse não. E daí a promotora disse, como então você quer morrer por alguém que você nunca viu nem ouviu? Mas neste ponto o filme peca horrivelmente. Bem se percebe que o escritor deste filme é um crente tradicional. Fala assim, misericórdia. Porque se alguém me perguntasse assim, você já ouviu Deus? Eu iria dizer sim, e muitas vezes. Diga glória a Jesus. Eu estou pregando aqui porque Deus falou comigo e eu não sou louco, estou bem certinho das ideias. Diga glória a Jesus. Fala assim, Jesus quer falar com você. Deus fala, Deus quer ter comunhão conosco. Repita comigo, Abraão tinha falhas, mas tinha comunhão com Deus. Deus compartilhou com Abraão os seus desígnios com respeito à cidade de Sodoma. Por quê? Porque Abraão não estava embaraçado com Sodoma. Em Gênesis 14 diz que Abraão teve que socorrer aquela cidade já uma vez, que tinham sido levados cativos por o rei de outra cidade. Abraão trouxe todos de volta. O rei de Sodoma quis dar um presente a Abraão, e Abraão não quis de forma alguma, porque ele não quis se comprometer de forma alguma com o povo daquela cidade decaída e corrupta. Por que Abraão pôde saber do desígnio, do futuro, do propósito de Deus para Sodoma? Porque ele não estava embaraçado com ela. Diga glória a Jesus. Irmãos, para saber do futuro de Sodoma, só estando fora de Sodoma, porque os habitantes de Sodoma não sabiam, estavam à iminência da destruição e não percebiam, mas é sempre assim que acontece. Meu amado irmão, este mundo está prestes a ser destruído, não faria justiça o juiz de toda a terra? Irmãos, Deus não vê porventura tudo que de horrível acontece nesse mundo, todas as injustiças e toda a corrupção e gente passando fome e pessoas sendo passadas para trás e tudo que há de estupro e de assalto? Deus vê todas as coisas e Deus julgará, porque Deus ainda é juiz e eternamente será. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Glória a Jesus. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Irmãos, o Senhor vai julgar este mundo com justiça. Diga glória a Deus. Um dia Ele vem, Ele virá para julgar, virá para se manifestar. Todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre Ele. Diz em Apocalipse 1, Jesus vem. Falam assim, Jesus vem. Irmãos, mas para saber o futuro deste mundo é necessário estar fora dele. Abraão não estava embaraçado com Sodoma. Diga glória a Jesus. Não estava com a mente poluída, por isso que ele era peregrino e forasteiro. Irmãos, tem gente que se imiscui muito nas coisas deste mundo e fica com a mente entorpecida, fica envolvido demais com revista, com jornal, com televisão. Isto embota a mente. Fala assim, misericórdia. Isso te impossibilita de compreender as coisas espirituais. Eu vejo atrás um vídeo daquele pastor que chama Silas Malafaia, ele falando sobre televisão, e ele é também formado em psicologia, ele falando em termos psicológicos, de pesquisas feitas no ramo da psicologia, não por evangélicos,
Psicologia secular, científica, comum, sem nenhum vínculo religioso. E os estudiosos falando do comprometimento horroroso que causa o excesso de exposição à televisão, que ela causa imobilidade, dificuldade de pensamento, de raciocínio, dificuldade de aprendizagem idiomática, porque a pessoa não lê, a pessoa só fica ouvindo e vendo imagens. Irmãos, e as coisas da fé, elas são invisíveis. Se uma pessoa fica excessivamente exposta a imagens, ela não consegue depois abstrair para chegar à presença de Deus, fica com a mente muito embotada. Fala-se misericórdia. Por isso que a pessoa vem no culto e não consegue nem prestar atenção, porque aqui não tem imagens passando em sucessão, como uma televisão. Fala-se misericórdia. E não tem comerciais também, graças a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, por isso que Abraão pôde ouvir a voz de Deus, porque ele não estava contaminado, não estava poluído, ele estava distante, e por isso Deus pôde falar com ele. Irmãos, e Abraão intercedeu. Esta aqui é a primeira oração intercessória da Bíblia. Repita comigo: Abraão intercedeu. Meu amado, e eu te digo, ele não intercedeu por Sodoma, ele intercedeu pelos justos que houvesse em Sodoma. E aqui tem um aspecto muito profundo: nem Jesus ora por este mundo. Jesus ora por aqueles que hão de alcançar a salvação. Em João 17, Jesus disse: eu não rogo pelo mundo, eu rogo pelos que me deste, porque eles são teus. Diga glória a Jesus. O mundo está condenado. Irmãos, isso é muito sério. Tem igrejas que estão trocando o reino de Deus pelo reino da terra, pelo reino do mundo, que ficam excessivamente assim, querendo o Brasil é nosso, esse tipo de discurso. É um presidente evangélico, qualquer coisa. Meu amado, a nossa terra é o céu. Irmãos, o mundo está condenado. Isso aqui é irremediável. O mundo jaz no maligno. Diga glória a Jesus. Irmãos, nem Jesus ora por este mundo. E quantos crentes que ficam orando, que é absoluta inversão de valores. Abraão não intercedeu pela cidade, Abraão intercedeu pelos justos que houvessem na cidade. Diga glória a Deus. Repita comigo: Abraão intercedeu com base na justiça de Deus. Meu amado irmão, isso aqui é muito profundo. Abraão tinha absoluta convicção de que Deus é justo. Fala, irmão, assim: Deus é justo. E a melhor oração, a oração que é aceita, irmãos, e a oração de Abraão foi muito profunda, porque foi um diálogo. Ele falava e Deus respondia. Assim que tem que ser a oração. Foi uma oração insistente. Abraão intercedeu 6 vezes. 50, 45, 40, 30, 20 e 10. Diga glória a Jesus. Intercedeu 6 vezes. Oração persistente. Ele negociou com Deus. Repita comigo: orar é negociar com Deus. Irmãos, as bênçãos não vêm gratuitamente, nós temos que pedir. Às vezes Deus não quer dar, então você tem que negociar. Senhor, mas eu quero, mas Senhor eu quero, mas Senhor é por isso, mas Senhor é por aquilo, mas Senhor eu preciso, mas Senhor eu farei isso, Senhor eu farei aquilo. E pode ser que Deus te dê. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. A melhor oração é aquela feita com base na justiça de Deus. Se você orar com base nisto, Deus vai te ouvir. Por exemplo, o sujeito apronta todas, pisa na bola, mente, é grosso, estúpido, trapalhão, se enrola de tudo que é jeito. A hora que a coisa vai cair na cabeça dele, ele vem correndinho para a igreja: ai Jesus, Jesus tem misericórdia de mim, ai Jesus ajeita minha vida, ai Jesus me abre as portas. Faz misericórdia. Sabe qual deveria ser a oração?
Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou fraco. Sara-me, porque os meus ossos estão perturbados. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Salmo 6, versículo 1 e 2. Diga glória a Jesus. É que nem criança quando o pai vai bater. Eu sou pequeno. Nessas horas é pequeno. Diga glória a Jesus. A oração que está no profeta Jeremias: Senhor, castiga-me, mas com medida, não na tua ira, para que tu não me destruas. Diga glória a Jesus. É pedir graça, não é oração de malandro, oração de pilantra. Faça misericórdia. Aprontou todas, agora quer, Senhor, que não aconteça nada de mal comigo. Não. Senhor, tem misericórdia de mim. Diga glória a Jesus. Dá-me graça para que a tormenta não seja destrutiva. Ajuda-me a passar por isso. Senhor, eu errei, mas eu não posso consertar os meus erros, só tu podes, então ajuda-me. Diga glória a Jesus. Mas porque tem gente que erra e não tem coragem de pedir a mão de Deus, porque a pessoa diz assim: eu errei, né? Eu mesmo que tenho que consertar. Capaz. Fala assim, capaz. E você tem capacidade para consertar? Você tem que pedir a ajuda de Deus. Pastor, meu filho, eu não tenho nem coragem, então pode arranjar. Quando você diz não tem coragem, significa soberba, desce do pedestal, põe a cabeça no pó. Senhor, tem misericórdia de mim. Diga glória a Jesus. Irmãos, Abraão intercedeu com base na justiça de Deus. O marido aprontou todas, a coisa está fervendo para o lado dele, a casa está explodindo. Daí vem correndo orar: Jesus, conserta. Se humilha: Senhor, eu sei que eu fui errado, Senhor, olha quanta coisa que eu fiz, mas meu Deus, me perdoa, mas Senhor, tem misericórdia, Senhor, que eu tenha oportunidade, meu Deus, de consertar, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, eu vou me converter, eu vou me consertar. Diga glória a Jesus. O que Zaqueu fez? Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes. Lucas 19. Diga glória a Jesus. Vamos orar com base na justiça de Deus. Tem gente que apronta todas, a coisa ferve para o lado dele, ele tem algum prejuízo, ainda fica zangado com Deus, porque Deus não ouviu a minha oração. Mas você precisa se enxergar, meu filho. Fala assim, viu? Deus é justo. Diga glória a Deus. Diga glória a Jesus. Deus é justo. Ele faz sempre a coisa certa. Louvado seja o nosso Deus. Então, irmãos, orar com base na justiça de Deus. Repita comigo: a oração de Abraão foi específica. Irmãos, se Abraão tivesse pedido: Senhor, não destrói Sodoma, Deus não ia nem ouvir, porque Deus ia destruir de qualquer forma. Abraão teve que ser específico e portar-me com inteligência no caminho reto. Salmo 101, versículo 2. Abraão foi direto ao ponto: matarás o justo com o ímpio. Abraão apelou para a justiça de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, um grande ensino da palavra de Deus, desde o livro do Gênesis, é que há diferença entre justo e ímpio. Graças a Deus. Fala assim: graças a Deus. Porque tem gente que não compreende bem os conceitos bíblicos, acha assim: todos são pecadores, todos são pecadores. Calma lá, meu filho, alguns são pecadores redimidos, restaurados, convertidos, ex-pecadores. Fala assim: ex-pecadores. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, oração específica. Meu amado, o Senhor está falando conosco hoje sobre oração, sobre intercessão, sobre clamar diante da face de Deus. Irmãos, este texto mostra muito o coração de Abraão, que era servo de Deus mesmo, que ele não pensava em si mesmo. Irmãos, tem gente aqui que se Deus falasse assim: vou destruir tal cidade, a pessoa: e eu com isso, não moro lá? Fala assim: misericórdia. Está precisando se converter, vamos fazer um apelo para você se converter aqui. Abraão tinha coração sensível, compassivo, diga glória a Jesus. Ele sentia, ele se ressentia. Irmãos, ele tinha misericórdia. Repita comigo: o crente é misericordioso.
Irmãos, Deus poderia dizer assim a Abraão: vou destruir Sodoma, ele bem feito. Fazer misericórdia. Não, Senhor, matarás o justo com o ímpio. E Abraão começou a clamar. Meu amado irmão, você precisa ser misericordioso. Tem gente aqui que começa a coisa a explodir na casa dos parentes. É tio, é primo, é cunhado. Começa a coisa a ferver para o lado dos outros. Ele fica assim: mas olha também o que eles fizeram, né? Agora estavam dias pesando. Meu amado, fala assim: meu amado, Sodoma tinha razão de sobra para ser destruída, mas Abraão intercedeu. Fala assim: Abraão intercedeu. Tá, o teu parente está sofrendo porque mereceu, você também. Fala assim: você também. Quando a coisa vier para o teu lado, eles vão dizer a mesma coisa. Diga glória a Jesus. Não, Abraão intercedeu. O que se alegra da calamidade não ficará impune, diz o versículo de Provérbios. Diga glória a Jesus. Irmãos, oração específica, ele pediu expressamente: meu Deus, não destrua o justo com o ímpio. Outra coisa, repita comigo: Abraão estava sempre se humilhando. Irmãos, Deus foi na casa dele. Irmãos, tem uns crentinhos tão metidos ultimamente que sem ter visão de coisíssima nenhuma já está parado de inchado. Se fosse um anjo da mais baixa categoria celestial na casa dele, ele explodia. Mas misericórdia. O próprio Deus foi na casa de Abraão, mas ele não se considerou grande coisa por isto. Senhor, eu me atrevi a falar contigo, ainda que sou pó e cinza. Ele se colocou no seu devido lugar. Diga glória a Jesus. Por isso que Deus conversou. Aliás, por isso que Deus foi na casa dele. Diga glória a Jesus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, para encerrar esta meditação, repita comigo: a justiça de alguns sustenta os demais. Irmãos, neste texto nós descobrimos o seguinte: se numa cidade tiverem 10 justos, Deus deixa esta cidade continuar a existir por amor destes 10. Por isso que Deus não destruiu o mundo. Diga glória a Deus. Irmãos, isso significa que a justiça de apenas 10 pessoas carrega toda uma cidade. Isso significa que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Isso significa que um justo diante de Deus vale por muitos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quer dizer que na cotação celestial o valor de um justo é grande. Fala assim: graças a Deus. Significa, meu amado, que você não tem desculpa. Pastor, na minha família sou só eu crente, por isso está tudo tão ruim. Sem vergonha. Fala assim: sem vergonha. Vai orar. Se 10 sustenta uma cidade, levanta uma família. Diga glória a Jesus. Clame. Coloque-se na posição diante de Deus, que toda a tua família pode ser salva pela tua intercessão. Pastor, no meu ambiente de trabalho são todos uns pervertidos. Se 10 sustenta uma cidade, segura uma fábrica inteira diante de Deus. Fala assim: viu? Então pare com desculpa e coloque-se na posição. Pastor, ele não passa, é contra quantos? E daí? Pergunta para você: e daí? Diga glória a Jesus. Irmãos, então, aqui a palavra do Senhor fala o valor de um justo. A justiça de alguns sustenta os demais. Irmãos, repita comigo: as ações de Deus têm por base o amor. Olha o que Deus disse: eu não farei isso por amor dos 10. Repita comigo: Deus é amor. Louvado seja o Senhor. Irmãos, e para encerrar, a justiça de alguns sustenta a terra até a hora que Deus tirar os justos. Diga glória a Deus. Daí não vai sustentar mais.
Por que acontece destruições de nações, de países? O justo é levado antes do mal. Isaías 57:2, diga glória a Jesus. Irmãos, eu tenho cunhados que moram nos Estados Unidos, e eles conhecem uma irmã que trabalhava, fazia acho que 16 anos, num daqueles prédios que caiu. Ela era faxineira, e trabalhava lá há 16 anos. Todo dia para o serviço. E exatamente no dia que caiu o tal avião e destruiu aqueles prédios lá, exatamente naquele dia ela não foi trabalhar. Diga glória a Jesus. Deus é grande. Destruirás tu o justo com o ímpio? Nunca. Diga glória a Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Engrandecido seja o Senhor. Deus segura as pontas pela justiça de alguns até a hora em que os justos forem levados. Repita comigo: um dia os justos serão tirados da terra. Um dia Jesus vai levá-los para si. E daí vai entrar o juízo de Deus aqui nessa terra, como está descrito no livro do Apocalipse. Fecha os teus olhos. Senhor amado, e hoje nós intercedemos como Abraão fez. Tu não destróis o justo com o ímpio. Senhor amado, e se nesta noite, meu Deus, há vidas, há corações que são sensibilizados para com o Senhor e que nada querem, meu Deus, com este mundo, e querem identificar-se com o Senhor, e querem fazer parte, Senhor amado, deste resíduo que será levado. Senhor amado, Senhor bendito, nós somos pó e cinza, mas nós não somos deste mundo. Senhor, o texto mostra Abraão se humilhando, mas ele não se identificava com o ímpio. Senhor, nós nada somos, mas nós não somos daqui, e não queremos ficar aqui, não queremos, meu Deus, levar a mesma sorte que este mundo decaído e pecaminoso. Senhor amado, em nome de Jesus, que o Espírito Santo toque e sensibilize corações nesta noite, Senhor amado, para que possamos escapar desta geração perversa. Senhor amado, em nome de Jesus, os campos estão brancos para a ceifa. O Senhor ainda tem vidas, Senhor, o Senhor ainda tem vidas a serem alcançadas, vidas preciosas que ainda não te conhecem, que ainda não conhecem a verdade revelada em Cristo Jesus, o Rei da Glória, aquele que dividiu a história antes dele e depois dele. Senhor amado, em nome de Jesus, é por esses que nós intercedemos hoje, Senhor, em nome de Jesus. Não deixe o justo perecer com o ímpio, Senhor amado, em nome de Jesus, que haja salvação. Apressa-te, Senhor amado, nós clamamos, envia, Senhor amado, mensageiros, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor amado, para resgatar vidas deste mundo que está prestes a ser destruído. Nós clamamos hoje como Abraão, Senhor amado, com base na tua justiça, Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor, faz-nos enxergar, Senhor amado, onde estão as vidas, onde estão os corações, Senhor amado, como o Senhor via na cidade de Nínive, que havia 120 mil homens, além de muitos animais, e o Senhor se compadecia. Senhor amado, dá-nos, meu Deus, olhos de compaixão. Nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Fique de olhos fechados.